Fala pessoas, dia 20 do 8, terça-feira, e vamos às notícias porque o Brasil não para. Lembrando, tem vídeo exclusivo para assistir, muita gente não recebeu notificação, tá lá na comunidade ou no Patreon, e também tem, claro, o link da Amazon, tanto no comentário fixado, tanto na descrição. Clicou, navegou e comprou, ajudou o canal. E hoje vamos começar falando daquele cara, pois é, o cara que vê balançando as estruturas aí em São Paulo, né? Tem toda uma estratégia do Bolsonaro em apoiar o Nunes, mas o próprio Bolsonaro fala que o cara é inteligente e fala bem. E por isso, né, o sistema não tem curtido muito ele, e MP Eleitoral pede suspensão de candidatura de Marçal. Olha só o nível. Pablo Marçal é suspeito de abuso de poder econômico ao não declarar gastos de campanha com impulsionamento de conteúdo das redes sociais. Então, supostamente ele teria aí chegado a pessoas para poder postar, né, material sobre ele, tem até, vamos dizer, premiação de R$200, tudo rumores, mas a gente não sabe se isso tem ou não tem. Mas olha só, urgente, diz Estadão. MP pede suspensão de candidatura de Pablo Marçal em São Paulo, quebra de sigilo e inelegibilidade por 8 anos, né? Inelegibilidade por 8 anos, lembra o quê? Pois é, os caras... Então, assim, não significa que vai acontecer, tá? Mas só de aparecer isso aqui, né? E, por exemplo, outros candidatos como Boulos, justiça nega pedido do MP Eleitoral de suspender candidatura de Boulos. Então, Marçal não pode e o Boulos está sorridente. E aí você começa a ver como é as coisas, né? Lembrando, Marçal é um cara que está tentando o seu espaço. Por isso ele joga com bastante verdade. Ele tem falado muitas verdades e é um cara que, como disse o Bolsonaro, muito inteligente, fala bem. E fala extremamente bem. E não é só a questão de falar bem. Ele tem um raciocínio rápido de encurralar os seus opositores no debate. E olha só o que aconteceu. Candidatos desistem de debate por postura de Pablo Marçal. Isso aqui é uma grande vergonha, tá? Boulos, Datena e Nunes decidem não participar de debate da revista Veja após brigas com Pablo Marçal e tropeços, né? Então você percebe Datena gaguejando, né? Como o próprio Marçal disse, tipo um Del Rey, né? Há álcool no frio. Mas o que acontece? Isso aqui é muito feio para todos esses candidatos, Boulos, Datena e Nunes, né? Já que a Marina Helena foi e o Marçal foi. E eles acharam que iam ficar tranquilos, mas Marçal foi e não perdoou. E falou muito deles e falou que falta homem. E aí é complicado, porque esses caras, talvez assim, já que a gente não consegue bater de frente com o cara, né, a gente não está conseguindo articular, melhor ficar sem ir, e acabaram por dar mais pontos ainda para o Marçal, e por isso talvez, né, o sistema aí tem se incomodado com ele. Não sabemos se ele vai ficar inelegível ou não, mas se ficar, você já começa a ter uma noção de como são as coisas no Brasil, né? Lembrando, não estou aqui para advogar, não, você tem que votar num, tem que votar no outro. Eu já falei muito bem que a estratégia da direita deveria ser sempre um único nome, ponto final, mas infelizmente o próprio Bolsonaro, uma hora ele fala que não é o candidato dos sonhos, e logo em seguida fala que o Marçal é inteligente. Se era para ficar só no nome, não deveria nem falar do Marçal, nem citá-lo e nunca recebê-lo. Mas já que fez, você percebe que existe todo um desconforto muito grande do Bolsonaro com o Valdemar, com o PL. Então é aquela coisa, toda uma bagunça. Eu só espero que a esquerda extrema não vença, mas está complicado. Olha só, uma coisa interessantíssima, já mudando de assunto, Lula favoreceu cidades de aliados com 1,4 bilhão. Você sabe o que é bilhão? Pois é, o All Prime aqui, né, que seria mais ou menos da Folha, né? O presidente Lula PT favoreceu 6 cidades governadas pelo PT ou aliados com 1,4 bilhão desde a sua posse em 2023. Repasses ocorreram sem aval da área técnica ou justificativas detalhadas em valores maiores do que os solicitados e com pedido de prioridade escrito à mão. Você lembra que no questão do Bolsonaro teve isso com o ministro, né? Que é pedir um apoio para uma cidade, os pessoal fez aquele barulho, o Bolsonaro exonerou. Nesse caso aqui, a UOL, que era aí um portal que nunca faria isso antes, por isso que eu falei da divisão de águas, não só fez essa matéria, eles fizeram um vídeo. Isso aqui é um print de um vídeo, colocaram música de mistério, já fazendo todo um dossiê contra o Lula. Falei que era um divisor de águas, isso aqui você não veria antes, e agora você está vendo. Justo a UOL, que você deve conhecer as notícias, o quanto você lia o UOL, e ela estava sempre do lado do Lula, né?
Pois é, eu falei, Lula reclama de emendas, mas distribui dinheiro do mesmo jeito. Aqui o antagonista jogou essa notícia e você pensa assim, ué, mas as emendas PIX voltaram? Não, como tá dizendo aqui, ó, leio no UOL que o governo Lula direcionou 1,4 bilhão de reais do orçamento federal a cidades comandadas por aliados, sem que os repasses tenham a devida justificativa técnica, tá? Então isso aqui é para prefeituras. E olha só como tá a folha, isso aqui é interessantíssimo, tá? Contra vazamentos e roubos de dados, a agência do governo quer banir o WhatsApp. Você bate o olho nessa notícia e fala, cara, não só o Twitter X está sendo banido, então o WhatsApp também será. Só que você vai aqui na nota e fala, o título leva o leitor ao erro de acreditar que o WhatsApp será banido de todo o território nacional, quando se trata apenas de partições públicas federais. Então a Folha está fazendo mais ou menos o que fazer com o Bolsonaro. Você lê a manchete e você fala, meu Deus, vai acabar o mundo. Mas não, né? É nada mais do que eles vão contratar empresas nacionais que possuem aplicativos similares ao WhatsApp, né? Aí também você vai ver que existe mais, vai ter uma licitação talvez e tal. É preocupante de certa forma só porque vão deixar de usar o WhatsApp, mas não será bloqueado em nível nacional. E aos poucos você vê que a Folha, a mesma coisa que fazer com o Bolsonaro, fará com o Lula e a gente só dá risada e pega pipoca. IPF prevê dificuldade em investigações envolvendo X após a plataforma sair do Brasil. Olha só o quanto é isso aqui, eu falei que seria a chave, né, para bloquear o X do Brasil. Por quê? Investigadores avaliam que a decisão pode impactar de questões políticas a crimes como tráfico de drogas e PEDO, né? Então você percebe, vai chegar um momento que a PF vai falar, olha, a gente precisa ver esses crimes, não tem escritório no Brasil, e aí vai começar simplesmente a querer bloquear o X aqui do Brasil, né? Vamos ver quanto tempo o X dura aqui no Brasil. O inquérito das fake news é fora da lei, diz Transparência Internacional, e já algumas ONGs internacionais começam a pegar o Alexandre de Moraes e falar do inquérito das fake news, que inclusive temos novidades hoje, tá? Mas falando de redes sociais, plataforma que descumpre ordem deve ser impedida de atuar, diz Barroso. Então, muito provavelmente, assim como o Moraes, já estão de olho no X, tá? E Moraes mandou prender a executiva do X após busca pela pessoa errada e presunção de má fé, né? Tentaram mandar um e-mail, o endereço estava errado, a pessoa não recebeu, existia toda uma confusão de que era realmente o CEO da empresa e tal, mas enfim, Moraes mandou prender a executiva do X e a oposição quer audiência com Greenwald após denúncia contra Moraes. Tem aparecido várias coisas novas, o pessoal da direita do PL tem chamado ele aparentemente vai, e apareceu algo novo, ó. Uma das principais preocupações dos assessores de Moraes era a exigência do ministro de que eles bloqueassem as contas do cantor gospel Davi Sasser, cuja culpa foi retweetar uma publicação sobre o protesto contra Moraes, tá? E aí, olha só esse texto aqui, que inclusive foi retweetado aqui pelo Eduardo Bolsonaro, mas vamos lá na parte que mais interessa, ó. Tagliaferro faz uma ponderação sobre o alvo, né? Que ele falou, doutor Ayrton, não sei se é uma boa ideia ir pra cima do Davi Sasser, esse cara é o cantor gospel mais famoso e é influente, vai revelar católicos e evangélicos como também outros cantores, não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária sem pensar nas consequências. Quem é a bruxa? A gente não sabe, né? Mas como resposta, Ayrton Vieira informou que o pedido tinha partido de Moraes. O problema é que foi o ministro quem passou. Depois recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente, disse o juiz instrutor, né? E vocês devem lembrar, quem é mais velho aqui no canal, que o Frota vivia fazendo postagens, montagens com minha cara, né? Colocando minha cara em cachorro, né? Junto ao Bolsonaro, colocando a minha cara em várias coisas. Pois é, o Frota ele tinha um papel essencial aí no início do inquérito das fake news, né? Mas enfim, acontece. Declaração de Lula reforça a suspeita de tabelinha com Dino, né? Olha a suspeita, tem a suspeita de tabelinha com Dino. O Lula vai lá, indica o cara, põe no STF e o pessoal tem suspeita, tá? E qual que é a suspeita? Essa tabelinha entre Planalto e Supremo irrita os congressistas, que receberam como uma declaração de guerra a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de suspender o pagamento de emendas parlamentares. Como falei, dinheiro, quando se fala, os caras ficam muito nervosos, mas é isso aí, o pessoal mexeu no bolso, os caras ficam loucos. E falar em bolso, lembre-se do seu. Ministros ameaçam cortar serviços a aposentados, água e internet sob pressão do orçamento de 2025.
muita arrecadação, muito imposto, mas está faltando dinheiro para as pessoas, né? Aposentados, água, internet, porque tem tudo um orçamento. Enquanto isso, a China passou de 38 para o primeiro lugar parceiro comercial do Brasil na história, porque o BRICS não pode parar e o Lula está fazendo aí o BRICS crescer muito e a China muito feliz, tá? E por isso a gente começa a tentar ver aí essas movimentações. Será que é a China que manda no Brasil? Será que o verdadeiro aí chefe do Lula seria a China e não o Putin, né? Por isso que existe toda a questão do TikTok, que a gente vai falar aqui, e o Maduro. Vamos deixar para na hora que chegar as notícias internacionais. Brasileiro perdeu 23 bi com apostas em 12 meses, diz Itaú. E você vê, né? O pessoal apostando, brasileiros perderam 23 bilhões, você sabe o que é bilhão, em apostas no último ano, e lucro das bets chegou a 20 bilhões de reais. E é aí que a gente começa a se perguntar como que vai o Brasil. Muita gente não quer mais trabalhar, fica só no Instagram, fica vendo vários influenciadores falando de bets, de joguinho, de tigrinho, né? O pessoal nadando em dinheiro, aí o jovem não quer trabalhar, não quer estudar, acha que a vida é muito fácil, pega aí auxílio, pega o dinheiro do auxílio e pensa assim, vamos viver de apostas. E aí o brasileiro começa a afundar mais e mais. E o Brasil tem uma situação complicada. Muita gente desempregada e que não procura emprego e que não faz absolutamente nada a não ser apostar aí a bolsa do governo em jogos de azar. Número de presos políticos na Venezuela após a eleição fraudada ultrapassa 1,5 mil, né? Muita gente sendo presa e, como diz o Eric, nesse ritmo, com a escalada da ditadura na Venezuela, logo vão chegar no número de presos políticos do regime no Brasil. Pois é, a gente sempre fala aí dessa similaridade, né? E Barroso diz que Venezuela é desastre humanitário, faz mal ao povo, né? O Barroso falou assim, não, na Venezuela o pessoal fala que é direita ou esquerda, não é nenhum dos dois, é um desastre humanitário, né? Ele falou que não é nenhum dos dois, mas ele não consegue manter a própria narrativa, porque Barroso classificou a situação venezuelana como desastre humanitário, né? Falou que não é esquerda nem direita, e criticou o alinhamento ideológico da esquerda brasileira a Maduro e lembrou a captura total da Suprema Corte da Venezuela pelo regime chavista, citada em seu novo livro Inteligência Artificial, Plataformas Digitais, etc., que depois a gente vai comentar. Então quer dizer que não é direita nem esquerda, mas ele deixou claro então que a esquerda brasileira, né, vamos dizer assim, está alinhada com Maduro. Interessante a visão dele. Parece que o Barroso ele tem uma posição assim um pouco diferente, né, da maioria dos ministros. Ele está querendo dar uma descolada aí do Lula, né? Enfim, vamos ficar de olho. Maduro cita Lula e responsabiliza Bolsonaro por ataques de 8 de janeiro. Então Maduro cita o Lula, mas sem criticar, e falou que o Bolsonaro foi responsável de lá de Miami de começar o 8 de janeiro, né? Falando em Maduro, o TikTok mantém negação de vínculo com a China contra a proibição nos Estados Unidos. Então o TikTok fala assim, olha, não temos nada com a China, com o governo chinês, né? Será que não tem mesmo? Mas de qualquer forma, a situação do TikTok bloquear o Maduro é de se pensar. A gente precisa rever então os alinhamentos comunistas, se está todo mundo alinhado, se a Rússia e a China estão alinhados, se o BRICS estão aí uníssonos. Será que existe assim um descontentamento nas estratégias? Porque a China sempre foi muito mais próxima dos Estados Unidos do que a Rússia. Será que finalmente os Estados Unidos começou a fazer, né, descolar a Rússia da China? E por isso você vê aí opiniões, né, posicionamentos da esquerda da América do Sul com alguns detalhes aí que não estão alinhados, né? A gente viu tudo essa questão da Venezuela. Trump diz que nomearia Elon Musk para um cargo consultivo ou gabinete se reeleito. E olha só o que o Elon Musk põe, né? Colocou aí uma imagem que provavelmente é inteligência artificial, né? Sei lá. E colocou aqui o DOG, né? Que é a coin que ele sempre cita. Departamento de Eficiência do Governo. Já começando a brincar com a situação, só que aquela coisa não é tão brincadeira assim não, tá? Porque a gente sabe que os caras estão alinhados. Em vídeo exclusivo dessa semana a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela visita, pelo carinho. Nos falamos em breve. Lembre de ajudar o canal, tem várias formas. Estamos juntos e é isso aí. Amanhã a gente se fala. Vamos ficar ligados porque com certeza esse negócio do X, do Moraes, vai pegar fogo. São 6 GB. Então ainda falta 5 GB e 900 MB. Vamos em frente, porque, cara, com certeza Glenn Greenwald e a Folha vão ficar postando sobre o Moraes durante muito tempo. Falei que era divisor de águas. Não se engane. Existe uma
uma guerra na esquerda e a gente tem que ficar de olho, por mais que a gente não tem quase poder nenhum mais, né? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.